mas vamos começar o conteúdo de hoje, né? Então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho mais, a gente vai aprofundar sobre a procrastinação. E eu vou, no final, dar algumas ferramentas, alguns truques que você pode usar e com certeza, não é possível, se você usar e assim, usar corretamente no seu dia a dia e ainda mais tornar de fazer esses truques um hábito, você pode ter 100% de certeza que você vai fazer sim as suas tarefas com muito mais intensidade e você vai produzir muito mais, acabando de fato com a procrastinação. Mas vamos aprofundar um pouquinho então na procrastinação. Vou passar para o próximo slide e você vai acompanhar aqui comigo essa foto. E bem, é muito comum, eu gosto de associar a procrastinação como uma força interna dentro da gente, que é como se tivesse vários passarinhos aqui, é como se nos impedisse de fazer o que a gente realmente necessita fazer, né? Quantas vezes a gente não precisou desenvolver um hábito, uma tarefa, seja lá qual for a coisa, por mais simples que seja, mas simplesmente você se sente parado por uma força que muitas vezes te vence, e te vence assim, de lavada, né? E quando você vê, você se conta completamente imerso naquilo e tudo vira uma cascata, uma bola de neve, e simplesmente quando você viu, você deixou tudo aquilo que você tinha que fazer, tudo aquilo que vai te dar o resultado para trás, em detrimento daquelas coisas que você passa um tempinho, olha e depois fica e você nunca mais vê, não te dá mais resultados e fica para trás. É aquelas tarefas que simplesmente não nos dão o resultado majoritário sobre as coisas, né? Como por exemplo, às vezes você perde muito tempo mexendo nas redes sociais, você perde muito tempo com coisas supérfluas, né? Você evita muito de fazer as coisas que você realmente tem que fazer. Essa força que te puxa para trás e te impede realmente de alcançar os resultados majoritários. E ao mesmo tempo, né, a gente tem a influência da procrastinação sobre todos os âmbitos da nossa vida. Então, a procrastinação ela não é só um item separado, né? Por exemplo, a procrastinação me evita de eu, da iniciativa dos meus projetos, fazer as minhas atividades. Ponto. Será mesmo? O que você vai ver aqui é que a procrastinação ela tem uma conexão com todos os outros elementos que estão por volta dela e que, de fato, determinam os nossos resultados. Então você pode olhar aqui na foto, né? Ao redor da procrastinação, a gente tem a gestão do nosso tempo, nosso foco, a nossa inteligência emocional, persistência, o nosso potencial, a nossa determinação, dentre muitas outras. Então, como um pilar, se você definitivamente criar e sustentar uma base firme e sólida de ação e uma cultura de evitar a procrastinação, definitivamente você vai fortalecer todos esses outros pilares em volta dela, né? E isso aí vai te gerar muito mais resultados, vai te gerar muito mais intensidade nas coisas que você for fazer. Então visualize a procrastinação como se ela fosse exatamente a praia, como você estivesse nessa situação. E você tem um mar imenso para explorar, você tem uma infinidade de coisas que você pode fazer, mas você fica simplesmente parado na praia. Você não se aprofunda. Por quê? Existe uma força, como você pode ver nessa imagem, no caso é uma pedra que te puxa para baixo e não te deixa avançar. Nesse caso, o cara está até amarrado na cadeira, então ele não consegue se movimentar. E com o tempo, tudo isso vai se tornando uma grande bola de neve. E quando você para notar, você não tem mais o nível de intensidade nos seus dias que você quer, você não desenvolve mais os seus projetos, você fica estocado na sua zona de conforto. Tudo isso vai te dando um sentimento de incapacidade, de incompetência, tudo isso vai te dando uma frustração ao redor do tempo de ver o seu ativo mais precioso passando, que é o seu tempo, e tempo não volta atrás. E a gente consegue perceber muito isso no nosso dia a dia, né? Vou dar uns exemplos fictícios aqui. Às vezes você acordou de manhã, nossa, acordei, beleza, aí eu preciso ir para academia. Falei, caraca, tá na hora de eu ir para academia. Mas aí eu abro a janela da minha casa e eu vejo uma chuvinha gostosa, uma chuvinha serena caindo, e aquele barulho de chuva, e aquele cheiro, e tudo aquilo me dá um sono de volta. E eu falo, cara, hoje não vai dar, vou voltar aqui e vou dormir. Talvez você pode estar pensando, isso por um dia não vai fazer muito efeito, mas eu queria que você pensasse a longo prazo. Qual que seria o efeito dessas decisões num encadeamento de 1 a 10 anos? Você simplesmente deixando as coisas um pouquinho para depois.
você vai condicionar o seu cérebro a sempre fazer isso, entende? A deixar as coisas para depois e a não valorizar exatamente o agora, em torno do que tem de ser feito. Em torno disso você pede o que eu já disse anteriormente, que é o seu ativo mais precioso. Ou a gente também tem alimentação saudável. O que acontece com a alimentação saudável? Muitas vezes a pessoa quer se alimentar de forma totalmente saudável, mas ela chega em um ponto e depois de um tempo acaba aquela bateria da energia, da motivação, né, e ela simplesmente começa a voltar para os antigos padrões e aquilo ali se torna e ela tenta começar de novo e de novo cai nos antigos padrões e sair dos padrões se torna o padrão dela, né? E esse ciclo vai se repetindo nas outras áreas da vida. Algum projeto também que talvez faltou motivação para você terminar ele, você parou diante do primeiro desafio, são todos aí frutos da procrastinação na nossa vida, a gente deixar de realmente fazer as coisas independente da nossa vontade. A gente tem que fazer o que tem de ser feito na hora que tem de ser feito e condicionar o seu cérebro para isso. E bem, eu gosto de usar muito o exemplo do Sun Tzu, né, que não sei se você conhece, ele é autor do livro A Arte da Guerra, e ele diz o seguinte, eu vou ler aqui: conheces teu inimigo e conhece a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes serás vitorioso. Se ignoras o teu inimigo e conheces a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Se ignora ao mesmo tempo o teu inimigo e a ti mesmo, só contarás teus combates por tuas derrotas. A versão simplificada diz que conhece a ti e ao teu inimigo e não tema o resultado das próximas 100 batalhas. Então olha que interessante. Antes de ter acesso a todo esse conhecimento e realmente colocar em prática, eu era um cara que procrastinava muito, sabe? E depois que eu comecei a realmente passar a ter um entendimento sobre mim mesmo, conhecer mais da minha mente, conhecer mais do meu processo de decisão com profundidade, com intensidade e aplicar isso de fato na minha vida, então eu passei a realmente conseguir vencer de vez a procrastinação e ter muito mais intensidade, ter muito mais foco, ter muito mais clareza, muito mais disciplina nas coisas que eu tenho de fazer. Que o nosso cérebro, ele é uma máquina poderosíssima, ele não é qualquer coisa. Como você pode ver nesse exemplo, tem um avião que ele é supersônico, ele é muito bonito e tudo mais. E assim, exatamente assim que é o nosso cérebro. O nosso cérebro é uma máquina poderosíssima e única, né? Mas não adianta nada nós termos um avião super poderoso, super potente, supersônico e tudo mais, se nós não soubermos nem tirar ele da pista de largada, da pista de decolagem. Não adianta nada você ter um avião se você não souber pilotá-lo, né? E da mesma forma acontece com a nossa mente. Não adianta nada nós termos uma mente, uma máquina poderosíssima, se a gente não sabe usá-la definitivamente ao nosso favor, né? E depois que você sai, depois que você decola, depois que você usa sua mente ao seu favor, você tem um mundo todo de oportunidades para ser alcançadas. Assim como um avião, ao decolar, você pode escolher o seu destino. Não exatamente de onde você sai, mas pode escolher o seu destino, de forma com que você tenha um mundo em suas mãos. Caso contrário, se você não souber utilizar o teu avião, se você não souber utilizar o teu cérebro, né? A gente vê as consequências disso hoje, com os níveis de procrastinação super elevados, altíssimos, níveis de doenças psicossomáticas elevadíssimos também, que realmente é uma coisa que a maioria das pessoas ainda não sabem. E as que sabem, com certeza, têm uma liberdade muito top. E aí, mas talvez você possa estar perguntando assim, Davi, é possível acabar com a procrastinação, eliminar ela de vez? E eu digo que não exatamente. Bem, fica aqui que eu vou te explicar um pouquinho de como é que isso funciona. A procrastinação, ela é um mecanismo do nosso cérebro que é usado para a gente poupar energia, utilizar a menor energia possível. Isso advém desde a nossa era primitiva, né, sobre a qual nós tínhamos que caçar. E toda aquela caça não significava exatamente que a gente teria energia suficiente para continuar vivos. Então a gente tinha que o tempo todo estar economizando o máximo de energia possível. Para isso, o nosso cérebro desenvolveu esse mecanismo sobre a qual a gente busca o tempo todo fazer as coisas que não nos vão gastar energia. A gente tende a
economizá-la, né? E agora você, às vezes, consegue se colocar no lugar de uma pessoa que vivia naquela era primitiva, né? Ela dormia em lugares que definitivamente não eram confortáveis, em lugares que não eram seguros, né? Em ambientes, em climas que talvez não sejam os melhores para que você tenha uma boa noite de sono e mesmo assim você tem de acordar no dia seguinte preocupado com o que você vai comer, como você vai sustentar, se você vai estar vivo na semana seguinte, né? Definitivamente era uma época que não permitia falhas, mas hoje, né, a gente vive numa sociedade moderna, a gente vive em outro tempo, em outro contexto, em outro século, né? E tudo isso que tinha anteriormente, hoje a gente se vê dado, porque a gente tem um acesso muito amplo à energia. A gente pode ir num supermercado e ter mais acervo, mais opções de comidas do que um rei tinha anteriormente, né? Para você, às vezes você é uma curiosidade muito interessante. Antes os reis, eles eram nos jantares eles eram servidos com um banquete sobre a qual eles podiam escolher, né, qual alimento eles queriam comer, principalmente os da Inglaterra. Foi o que eu vi essa história, né? E hoje a gente pode entrar no supermercado e dar de cara com milhares de opções que a gente tem para se alimentar, para comer, para aproveitar. Ou seja lá para que fim. A gente tem muito mais opções do que um rei tinha antigamente. E além disso, a gente tem uma cama super confortável que a gente pode dormir, que a gente pode passar o nosso tempo, né, dentro de casa, no quentinho. E aí você pode estar pensando, tá bom, Davi, eu entendi as diferenças que tem do contexto primitivo e do contexto atual, né? E o que acontece? Como você pode ter visto, essa adaptação do cérebro ela não vai mudar de um dia para o outro. Nós ainda convivemos, apesar de nós ainda convivemos em um mundo em que pessoas ainda passam por esse tipo de processo, hoje a gente que vive em sociedade, nós não temos mais um déficit energético. Pelo contrário, a gente tem que dar um jeito de gastar a nossa energia da melhor forma possível. E você pode estar pensando assim, mas caraca, então já era, eu nunca mais vou conseguir nada, porque minha tendência é economizar energia. E eu digo que não exatamente. Existe um princípio de Arquimedes, ele disse assim, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Então, assim como a gravidade é uma força e Arquimedes usou da alavanca para levantar coisas que normalmente ele não conseguiriam com um braço só, nós podemos usar da procrastinação, usar da força da procrastinação para nos mover em direção à ação, nos mover exatamente em direção aos nossos resultados, como uma alavanca. Nós podemos utilizar essa força a nosso favor. E essa é a boa notícia. Mas então você pode estar pensando de novo, e Davi, como eu faço isso? Para isso a gente tem que entender os dois combustíveis do nosso cérebro, que são a dor e o prazer. Se o nosso cérebro não está fugindo de uma dor, ele está em direção a um prazer. Pare para refletir no seu dia a dia, por exemplo. Quando você está fugindo de uma dor, às vezes você pode pensar em falar em público, por exemplo, e tudo isso te dá um extremo medo, e aí você resolve simplesmente fugir daquela situação o mais rápido possível, né? Ou você pode pensar também, por exemplo, em um empresário, ele tem medo da sua empresa falir, ele simplesmente vai todos os dias para sua empresa para ver como está tudo certinho, como está o andamento, ele está ao máximo fugindo dessa dor, e ao mesmo tempo nós também estamos em busca do prazer o tempo todo, né? Eu estou falando isso porque eu tenho extremo prazer em compartilhar conhecimento, eu tenho extremo prazer em ajudar pessoas, eu defini isso como um propósito, eu sou simplesmente apaixonada, é por isso que eu estou aqui fazendo. Outra coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é o fato do ciclo do hábito que nós temos, que é composto por uma deixa, né, uma rotina, o hábito em si e uma recompensa, que é o prazer imediato. E bem, para pegar um exemplo sobre isso, eu vou pegar o meu hábito de corrida. Eu gosto muito de correr, mas muito de correr mesmo. E bem, como vocês viram, todo hábito é constituído de primeiro uma deixa. Então, às vezes eu chego em casa estressado, né, eu chego em casa não da melhor forma que eu queria e tudo mais. E tudo isso eu falo, cara, eu preciso dar um jeito de eu descarregar minhas energias, eu preciso dar um jeito de eu recarregar minhas baterias e falo assim, cara, eu vou correr. E aí eu passo pelo hábito e qual que é a minha recompensa?
Durante a corrida, eu me sinto muito melhor. É como se fosse uma espécie de meditação para mim. As ideias fluem melhor, o meu cérebro oxigenado. E depois que eu chego em casa, eu sinto toda aquela sensação de bem-estar. Eu me sinto cuidando de mim mesmo, eu me sinto mais saudável. Né? Então, isso gera um prazer assim, quase que instantâneo para mim, o fato de correr. E todo esse ciclo se retroalimenta e forma um hábito. E hábitos podem ser até singulares. A mudança de um hábito na sua vida pode desencadear uma série de outros hábitos que, dependendo da força do hábito, né, se ele for um hábito ruim para você ou se ele for um hábito bom, pode ter benefícios ou malefícios exponenciais para sua vida. Por exemplo, o fato de eu começar a ir na academia ou começar a correr, né, pode me proporcionar aí vários outros hábitos que vêm juntos com eles. Como, por exemplo, eu posso, em consequência de começar a praticar algum tipo de esporte, começar a me alimentar de forma mais saudável. E diante disso, diante dessas rotinas boas que eu tenho agora de me alimentar de forma saudável, de fazer exercícios, posso ter menos estresse, produzir mais no meu trabalho e ter um tempo de qualidade na hora que eu chego em casa com a minha família, com os meus filhos, ou ainda produzir ainda mais, ainda ter mais resultados, né? Então, uma série de efeitos positivos que, se você souber usar o ciclo do hábito ao seu favor, você pode ter. Esse aqui é um exemplo no caso da dor, né? Porque essa menininha aqui, ela tá bem assustada com o fato de falar em público, então ela corre disso a todo nível, né? Eu queria ilustrar isso. Bem, e outro conceito que a gente tem que ter em mente é a teoria da inconsistência temporal. Essa teoria foi elaborada por um conjunto de estudantes de Harvard, de pesquisadores, né? E eles estavam analisando exatamente os papéis dos prazeres imediatos e dos prazeres que são projetados para um longo prazo. Né? A melhor forma de explicar isso é que eles definiram que o cérebro tem dois eus, o eu do presente e o eu do futuro. O eu do futuro ele vai mentalizar o que está lá na frente, certo? Só que o processo para você chegar é outra história. Envolve passos que não exatamente você vai se sentir com prazer fazendo aquilo, né? Envolve desafios, envolve coisas que você vai ter que enfrentar, tendo a vontade de fazer ou não. E aí que pega, é aí que o eu do presente assume o controle e exatamente nesses momentos coloca você para fazer as coisas que você tem mais prazer e fugir da dor, que é o que acontece no processo que você precisa para alcançar os seus objetivos de longo prazo. E é claro que isso vai atrapalhar no seu processo. E é claro que isso vai te fazer tender a preferir as coisas que dão prazer de curto prazo. Né? Mas como que a gente resolve isso? Né? E é aí que está o pulo do gato. A gente vai aprender agora a como pegar esse processo do eu, do longo prazo, né? E pegar essa jornada que você precisa fazer, que não necessariamente vai envolver fazer as atividades mais prazerosas, e colocar os prazeres do eu presente no meio desse processo, para que você torne a sua jornada muito mais leve. É isso que você vai entender agora. Peço que você tenha paciência se você não entendeu ainda, que eu vou explicar melhor. Para isso a gente tem que entender um pouquinho mais sobre as recompensas. Voltando aqui, quando a gente vai educar um cachorro para dar a patinha, por exemplo, a gente normalmente pega a isca, certo? E aí faz uma manobra para o cachorro dar a patinha para a gente e depois dá a isca para o cachorro. Que é o quê? A gratificação. É a recompensa por aquilo que o cachorro fez. Com o tempo isso vai gerando um ciclo virtuoso e o cachorro tende ao quê? Deixa, viu a isca, rotina, coloca a patinha na mão e a recompensa, toma a isca, ele come a isca e tem aí o seu prazer. E quando a gente pega isso para nós, quando nós voltamos para a vida real, o que nós costumamos fazer? Nós temos as nossas recompensas, que é o que a gente gosta de fazer no geral. E o que acontece? Vamos lá. Nós normalmente, antes de fazermos uma tarefa, alguma coisa qualquer, costumamos falar assim: caraca, essa tarefa tá muito chata. Calma aí, só um segundo. Deixa eu tomar o meu cafezinho. Essa tarefa, nossa, vai dar trabalho, viu? Deixa eu só mexer no meu Instagram aqui, dar uns 5 minutinhos, né? Ou deixa eu só assistir um episódiozinho da minha série. Cara, isso é a mesma coisa de a gente inverter o processo todo.
Recompensa, deixa e rotina. É como se nós dessemos a isca para o cachorrinho e depois pedíssemos para ele para dar patinha. Será que ele vai aprender desse jeito? Será que esse processo de educação vai funcionar? Bem, talvez você deve estar pensando que não. Verdade? Você está super certo. Então quando a gente pega, deixa aí o cafezinho, deixa a Netflix, deixa aí mexer, dar uma olhadinha no Instagram, ou se você for baiano, deixa de dar uma dormidinha aí na parte da tarde, antes de voltar a fazer o que você deveria de fazer, você está invertendo o processo e está treinando o seu cérebro de maneira não eficiente. O que acontece? Você vai condicionar o seu cérebro a dar super prioridade para as coisas que realmente não vão te trazer o resultado e deixar aquelas que vão te trazer o resultado em segundo plano. E é isso que você não quer que aconteça, não é mesmo? Então o que acontece? O que a gente tem de fazer? A gente tem que colocar o processo da maneira correta. Então, em vez de colocar as suas recompensas, os seus prazeres antes da rotina, coloque depois. Então você fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui e depois eu vou assistir a minha série, depois eu vou mexer no Instagram, depois eu vou ter a minha recompensa, seja lá qual for ela. Quanto melhor a recompensa para você, mais propulsão, com mais foco, com mais intensidade você vai fazer aquilo, a sua tarefa que você vai focar. E com o tempo você vai começando a treinar o seu cérebro e fortalecer suas sinapses, suas conexões neurais para que você realmente seja muito mais produtivo e também vai treinar o seu cérebro para trazer aquele prazer daquela recompensa para a tarefa que você precisava fazer. Né? Então você vai, consequentemente, aí, fazer a tarefa muito mais rápido, né? E lembrando, não se deixe ter a recompensa se você não fizer a tarefa, certo? Senão você vai estar condicionando o seu cérebro a fazer as coisas de qualquer jeito. Então, recompensas depois das tarefas, isso é muito importante. E você também pode pegar aquele teu projeto, aquele teu sonho e quebrar em passos bem estruturados, em um planejamento que você vai poder fazer, vai poder seguir. Diante de cada evolução que você tiver, de cada tarefa cumprida que você tiver, seja no seu dia, seja em qualquer escala, você vai se recompensar e tornar aquela jornada que antes parecia ser uma jornada muito trabalhosa, aquela jornada que parecia ser uma jornada muito exaustiva em algo extremamente leve, que você vai poder fazer e vai sentir um extremo prazer durante aquele processo. E agora eu vou te ensinar como você pode usar o medo para te proporcionar uma evolução exponencial. Muito bem. A gente precisa ver aqui a escala de evolução. Eu costumo chamar isso de escala de evolução. O que acontece aqui? Quando a gente define um plano, um sonho, um projeto que a gente tem que fazer, existem algumas frases que a gente passa por elas. Vamos ver elas aqui. Olha, a gente tem primeiro a zona de conforto, que é onde a gente se sente totalmente seguro e em controle da situação. Né? Depois a gente passa, quando a gente tem a concepção da nossa meta, a gente passa, né, e começa a percorrer, a querer ir em direção a ela. A gente passa para a zona de medo. Nessa zona de medo, a gente tende a procurar por desculpas, a gente tende a ser afetado pelas opiniões dos outros e a ter uma extrema falta de confiança. Né? Mas logo depois a gente passa para a zona de aprendizagem, onde a gente começa a adquirir novas habilidades, estender a nossa zona de conforto e lidar com os desafios e problemas. E depois de um tempo, nessa zona de aprendizagem, a gente passa diretamente para a zona de crescimento, onde a gente começa definitivamente a viver aquilo que a gente estava planejando. Né? Depois dessa incrível jornada, a gente acha o nosso propósito, define as novas metas e conquista os objetivos. Né? E essa jornada de crescimento, ela só tem um problema, que é o que? A zona de medo. Essa zona de medo é a zona que a maioria de nós paramos. Né? É a zona em que a nossa força interna nos puxa para trás e nos evita de progredir. Por quê? Nós tendemos a o quê? Fugir do medo. Mas o que eu vou ensinar aqui para vocês não é como fugir do medo, é como usar ele para você definitivamente tomar propulsão como um foguete e sair definitivamente da sua zona de conforto, como um foguete, de forma exponencial e rápida você alcançar os seus resultados. Então como é que a gente faz isso? É usando a dor como uma alavanca. E para isso você precisa identificar alguma dor que seja necessariamente intensa em você. Eu vou usar um exemplo. Eu quero começar a correr, quero desenvolver o hábito de correr. Então,
Vamos supor, nossa, cara, eu tenho uma dor extrema de perder dinheiro. Eu não quero perder dinheiro de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Eu vou dar R$ 200 para um familiar meu e falar assim: se eu não correr todos os dias dessa semana, você pode ficar com esse dinheiro. Então, o que eu vou fazer? Provavelmente não vai existir procrastinação nenhuma, porque eu tenho medo extremo de perder dinheiro. Então, eu vou fazer de tudo, vou correr todos os dias, literalmente, para não perder aquele dinheiro que eu quero tanto, né? E isso tem um potencial tão poderoso se você pegar uma dor que for suficientemente forte para você, que é capaz de, assim como o exterminador do futuro, acabar, destroçar com a procrastinação. Você nem vê mais, né? Cara, não vai nem existir para você, vai virar uma coisa insuportável. Da mesma forma, se eu quiser entrar numa jornada de emagrecimento, por exemplo, eu posso falar para todos os meus amigos, para todos os meus familiares: cara, eu vou perder 3 quilos em 10 dias. E eu sei que eles vão me cobrar isso depois, eu sei que eles vão falar: e aí, Davi, como é que tá? Você me disse que ia perder, perdeu mesmo. Então eu tenho que cumprir com a minha palavra, então eu vou fazer isso. O segredo aqui é você usar da criatividade para achar as dores que realmente vão te impulsionar, né? Para você fazer atividade e não ter o que, não ter desculpas para você não fazer. Essa técnica é extremamente poderosa e extermina com qualquer tipo de procrastinação. Eu gostaria de falar que todas essas técnicas, todos esses conhecimentos são apenas a ponta de um iceberg em meio a uma enorme profundidade que existe por baixo dele, né? Então existe muito conteúdo a ser aprendido, existe muito a ser explorado ainda. Mas por hoje é isso. Isso, eu agradeço demais a sua presença até aqui. E assim, se você colocar esse conteúdo em prática, vai ser mudança na certa. E à medida que você vai fazendo isso e vai transformando disso um hábito na sua vida, de utilizar dos prazeres e utilizar das dores ao seu favor, você vai sentir a diferença nos seus resultados, a diferença exponencial na sua vida. Então, seu foco, sua disciplina, seus resultados, tenho certeza que vão ampliar muito e você vai tornar jornadas que antes eram super complicadas em coisas muito mais leves. Então eu agradeço demais por você estar aqui até agora. Eu te mando um abraço daqui de Sabinópolis, Minas Gerais. E eu não sei onde você está, mas eu fico muito grato por poder estar aqui falando com você. Um grande abraço.